Pessoal, eu quero mudar de assunto agora e jogar um outro tema que foi bastante relevante ao longo dessa semana. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o julgamento de mais 2 réus dos atos do 8 de janeiro. Então, foram 3 ao todo dos 4 que estavam previstos neste primeiro momento. Eu quero conversar então com o Bruno Pinheiro, que vai trazer informações para a gente de como vai acontecer com os outros réus, né? Porque se já tínhamos 4 e não foi possível julgar todos, ficaram 3 naquele primeiro momento, falta 1. Tem os outros ainda. E o que vai acontecer? Como será o julgamento dessas outras centenas de pessoas que também participaram dos atos e que agora dependem de um julgamento dos ministros do Supremo? Bruno, bem-vindo. Ainda existe uma incerteza, na verdade, a agenda será divulgada nesta sexta-feira. Você, ótima semana, quem nos acompanha, Evandro, a expectativa de uma agenda ser divulgada e aí sim ser retomado na semana que vem o julgamento do último réu. Acontece que ontem eu já adiantava essa informação que na quinta-feira que vem a agenda lá da Suprema Corte, um julgamento sobre o novo marco temporal de áreas indígenas, o que nós já assistimos, que esse julgamento sobre os atos do 8 de janeiro é um julgamento longo, é necessário uma agenda extensa, na verdade, e aí gera uma incerteza se esse julgamento será retomado na semana que vem ou não. É importante ressaltar que a ministra Rosa Weber, que está na presidência do STF, vai se aposentar já em outubro. Dia 28 de outubro, o ministro Luiz Roberto Barroso é quem assume. Existe uma incerteza se a ministra Rosa Weber vai divulgar a agenda do último julgamento ou se o ministro Luiz Roberto Barroso é quem vai resolver essa agenda dos futuros julgamentos. Lembrando, mais de 1.152 réus. Existe ainda uma incerteza do outro lado se esses outros réus serão julgados em plenário virtual, que é quando não existe uma discussão, ou se haverá uma agenda assim como essa que assistimos esta semana. Se for como esta semana, haverá uma agenda extensa do STF com esse olhar voltado somente para os atos do 8 de janeiro. Vamos aguardar hoje até o final do expediente se o STF vai divulgar essa agenda da semana que vem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Deixa eu voltar para cá, então, com o nosso debate. O Nelsinho Kobayashi está me ouvindo, então. Quero saber de você, como é que você avaliou esses 3 primeiros? A gente tem penas que divergiram bastante em relação à opinião dos ministros que fizeram o julgamento, mas penas consideradas bastante altas. E você, que lida com esse assunto diariamente, como é que avaliou, então, 17, 17 e 14 anos que foram as penas aplicadas até agora para esses 3 réus julgados? Olha, Evandro, as condenações desses 3 réus foram no sentido de acolher todos os crimes que foram imputados a eles pelo Ministério Público, né? Tanto aqueles relacionados à própria democracia quanto aqueles relacionados ao patrimônio público. Eu acredito que esses primeiros réus a serem julgados foram escolhidos justamente para servirem como exemplos, porque são réus cujas próprias condutas individualizadas demonstram que estavam, de fato, dentro do patrimônio público, que havia uma participação deles em grupos de WhatsApp que chamava pessoas àquela manifestação, inclusive de bom porte físico, para não levar criança, para não levar pessoa que tinha problema de locomoção, enfim. Então, acredito que pegaram aqueles que tinham mais chance de condenação, inclusive com demonstração. Ineditamente, inclusive, a gente viu a demonstração de um vídeo durante um voto do ministro relator, durante a sua fundamentação, justamente para servir como exemplo. Os outros 1.000 e tantos réus que serão julgados ainda, a parte deles no plenário físico, outra parte que talvez aqueles que não se manifestem nesse sentido em plenário virtual, talvez tenham mais chances de conseguir algum tipo de pena mais branda. Mas algumas coisas ficam claras. O STF firmou o entendimento, rechaçou a tese de incompetência, que é uma tese importante defendida por boa parte da comunidade jurídica, a qual eu me filio, de que o STF não teria competência, mas eles decidiram sim que são competentes para julgar estes réus, mesmo eles não tendo o foro por prerrogativa de função e mesmo isso não estando constante no artigo da Constituição que trata da competência do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente tem que aguardar os novos julgamentos e vamos ver se para todos os outros 1.000 e tantos réus haverá o mesmo debate, o mesmo cuidado, o mesmo zelo em se tratar da individualização, de conduta de pessoa por pessoa,
desses 1.000 e tantos, que é o que a Constituição assegura constitucionalmente como direito de defesa a todos eles. Pois é, 1.399, se não me engano, que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Luiz Felipe Dávila, você avalia que de fato foi um recado passado com a escolha desses 3 primeiros réus e as penas? Como é que você as avalia? Bom, nós conversamos muito sobre isso aqui. 2 coisas que chamam a atenção. O governo realmente está dando uma mensagem clara de que existiu o golpe de Estado. E a grande discussão que nós tivemos aqui nesses dias é que não há nenhuma evidência de que teve golpe de Estado, no sentido de que não havia uma mobilização cívica ou civil em conjunto com o movimento dentro das Forças Armadas para derrubar o presidente ou para impedir a posse do novo presidente eleito. Então, a questão de golpe de Estado é algo que realmente é uma interpretação forçada, que não é baseada em nenhuma evidência. Mas, como o Nelson Kobayashi disse, o governo aproveitou esses primeiros casos... O Supremo, o Supremo aproveitou esses primeiros casos para dar um recado claro, um recado de que manifestações nesse sentido será interpretada pela Suprema Corte como tentativa de golpe de Estado e de combate à ordem democrática. Ô Piperno, você acha que foi um recado ou foram penas necessárias para as pessoas e diante dos crimes que, segundo o Supremo Tribunal Federal, elas teriam cometido? Eu acho que foram penas necessárias. Você pode discutir a dosimetria de um caso ou outro. O recado foi claro, o Supremo interpreta, e aliás eu concordo, eu corroboro essa interpretação de que houve uma tentativa. Se foi frustrado ou não é uma outra história, mas houve sim por parte das pessoas que acreditavam que a ação deles poderia causar algum tipo de ruptura. Eles se enganaram, não tiveram o apoio imaginado, mas as mensagens que eles trocaram deixam muito claro essa expectativa. Então eles tinham um objetivo e, como se comprovou, não tinham as condições objetivas. Mas o fato é que o Supremo dá um recado claro. De qualquer forma, há uma série de acordos em gestação para que aquelas cerca de 1.000 pessoas que também respondem ao processo, mas que não são considerados réus que tenham cometido todos esses crimes que foram imputados a esses 4, essas pessoas possam fazer acordos com penas alternativas. A gente até já falou sobre isso aqui nos últimos dias e, evidentemente, eles terão punições mais leves. Agora, Gustavo Segré, a gente estava acompanhando, por exemplo, no programa anterior, o Linha de Frente, que trouxe um debate muito interessante sobre as penas aplicadas nas pessoas que cometeram os crimes lá nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, em comparação com as penas que estão sendo aplicadas aqui no país. Algumas delas, no caso do Brasil, representam o dobro do que pessoas receberam lá. Você acha que dá para fazer esse comparativo ou comparar até mesmo com outras penas, como de homicídio ou tentativa de homicídio? Algumas pessoas fizeram também essas comparações. É possível determinar isso quando a gente fala de crimes como os que foram apontados pelo Supremo Tribunal Federal, de abolição do Estado Democrático de Direito e até de golpe de Estado? Comparar com outros países me parece que não é uma boa medida, porque são legislações diferentes e dosimetrias diferentes. Mas eu fiquei bem interessado nessa questão de comparação com outros delitos aqui mesmo. Sim. E aí, por exemplo, Elise Matsunaga, que foi uma senhora que cortou em pedaços o corpo do marido, colocou numa mala e saiu com a mala por aí. Pegou 16 anos de prisão por um homicídio. Um homicídio que, além de qualificado, é um homicídio brutal. E quando você observa essa questão, por exemplo, que ontem nós avaliamos sobre a organização criminosa, a pergunta é, para ter uma organização, vamos imaginar que nós 4 nos colocamos de acordo para cometer um delito. Cada um tem um lugar nessa organização para fazer alguma atividade nessa organização. Eu não sei se os 3 primeiros que foram sentenciados, se eles se conheciam e se cada um tinha uma ação específica para essa organização. E aí pega 17 anos ou a solicitude de 17 anos de prisão. No caso do Aécio, tem uma frase que foi usada por ele em um vídeo, que foi usado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que trouxe um pouco dessa ideia de que havia um plano montado, porque no momento em que ele consegue entrar ali na sede dos 3 poderes, ele fala, conseguimos, olha, venham porque a gente conseguiu. Isso trouxe na investigação uma ideia de que sim, havia algo combinado e que naquele momento Aécio Lúcio Costa, por exemplo, teria conseguido
completar parte do que teria sido combinado, Gustavo Segré. Mas aí é uma questão. Desconheço se tinha essa organização e aí, em todo caso, seria os parceiros dele, os comparsas dele, nessa situação, quem são? Para saber quem conformava a organização criminosa que estava liderada, se for o caso, por ele. Mas se não tinha uma determinação de cada lugar e cada ação, é uma organização criminosa bastante capenga. E por outro lado, a dosimetria é uma situação em que, primeiro, os próprios ministros não se colocaram de acordo, porque foram vários que colocaram... A maioria acabou acompanhando o relator, mas 3 ou 4 ministros, mesmo punindo, acabaram diminuindo as penas. Inclusive, aqueles que optaram por punir pelos 5 crimes, por exemplo, como Cristiano Zanin. E aí me parece que a questão claramente é colocar um exemplo, e um exemplo muito duro, para que isso não se repita. De alguma maneira, me parece lógico, na colocação de um golpe de Estado. Mas, de novo, voltamos ao ovo ou à galinha. Golpe de Estado não configura golpe se não teve uma pessoa que diga eu estou tomando o poder e destituir, mesmo que sem armas, o que já falamos inúmeras vezes, que não é um golpe sem armas, mas mesmo assim me parece que não tem uma justificativa tão grande comparar uma tentativa de uma coisa que não foi para adiante com uma pessoa que matou, cortou em pedaços o seu marido e tem uma pena menor. Que foi, Davi? Não, é muito grave dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado sem ter nenhuma prova e sem ter as Forças Armadas envolvidas. Gente, esses baderneiros achavam, eles são, de certa forma, são tão lunáticos que eles achavam que invadindo, que isso ia ser um sinal para as tropas saírem do quartel, começarem a marchar e dar um golpe. Gente, mas não tem nenhuma conotação de uma coisa com a outra. A gente tem que levar... Gente, a gente está fazendo uma acusação gravíssima. E se nós transformamos uma acusação de golpe de Estado em algo muito subjetivo, sem nenhum embasamento concreto, imagina o risco que todos nós corremos. Porque todo mundo pode ser golpista amanhã. Amanhã você fala alguma coisa contra o governo, o ministro, vão dizer que você está dando um golpe ou que você está tentando insuflar as pessoas contra a ordem democrática. É algo muito sério a acusação de golpe de Estado. E como bem disse o Segré aqui, se não tiver nenhuma prova concreta de uma organização ou de parte das Forças Armadas envolvidas nisso, não pode se configurar como golpe de Estado. Este é um problema muito sério. Não pode ser uma interpretação subjetiva. Agora, o Nelsinho Kobayashi, uma outra questão que foi bastante questionada também é o fato desses réus não terem foro privilegiado e serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Com uma das pessoas com quem eu conversei para entender um pouco dessa história, ele tem a visão que o fato de terem parlamentares envolvidos e sendo investigados também pelos atos do 8 de janeiro faz com que todo mundo seja arrastado para um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Você concorda com isso? Mas aí entra isso que o Segré estava falando aí. Por exemplo, eles foram todos condenados por associação criminosa. Associação criminosa é um crime de planejamento criminal, basicamente isso. E aí, para que haja essa conexão e, portanto, seja puxada a competência das pessoas que não têm esse foro prerrogativo de função para o STF, é necessário que haja uma prova do nexo de causalidade, ou seja, da relação daquele que tem o foro por prerrogativa de função com aquele que não tem, daquele que tem o foro privilegiado com aquele que não tem. Nestes primeiros casos, nenhum dos 3 condenados teve essa relação demonstrada, de que havia uma relação com alguém que tinha foro privilegiado. Nenhum deles. Para eles, valeu a tese do ministro relator daquele princípio, que inclusive é um princípio estrangeiro do direito, que diz que a corte tem que proteger a própria corte. E baseado em um artigo do regimento interno do STF, regimento interno, hein? Que não é lei, não é constituição, que diz que a corte é competente para julgar os atos de violência contra a corte, por exemplo. Esse foi o argumento que estabilizou a competência do Supremo Tribunal Federal, com a qual eu não concordo, porque a nossa Constituição tem muitos artigos, fala demais, é uma Constituição muito grande, inclusive, e que se quisesse, portanto, ter trazido esse princípio para o nosso ordenamento, teria feito. Se não está lá, é porque o Constituinte escolheu que esse princípio não faria parte do nosso critério de competência jurisdicional. E, interessantemente, Evandro, nessa ideia de associação que a gente vinha falando, nenhum destes teve contato, por exemplo, com alguém que teria combinado de atacar o STF. Eles foram pegos, por exemplo, dentro do Senado. Ou seja, mesmo esse argumento ainda é frágil,
questionável, é um argumento muito discutido na comunidade jurídica. Infelizmente, a Corte entendeu ser competente para julgar.